Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nosso convidado de hoje surgiu aparentemente do nada para a maioria das pessoas esse ano e está colecionando troféus, vencendo as provas mais disputadas e mais sinistras do nosso Brasilzão e dando muito trabalho para a elite do trail. Bruno Bulli é natural de Petrópolis e cria da Serra dos Órgãos, onde ele treina quase diariamente nas montanhas surpreendentes que circundam a região. Nessa conversa a gente falou sobre os bastidores dos principais resultados e vitórias que ele já teve esse ano, na Insanity, Pico da Bandeira, em Catas Altas, e a frustração que foi se perder em Cambotas quando ele estava liderando a prova. Bruno deu detalhes da rotina de treino dele, como é ser treinado pelo grande Chico Santos e como que ele está se preparando para o Mundial Juvenil agora em junho na Europa. Foi muito bom poder conhecer mais desse cara aí que promete brilhar demais nos próximos anos no nosso trail nacional. Bruno Bulli, seja bem-vindo aí ao Trail Tropical. Aí, beleza, irmão? Tranquilo? Vou começar aí com meus episódios. Espero que essa conversa aí seja produtiva. E, cara, tu foi um nome aí que, pra muita gente, apareceu do nada esse ano, ganhando uma das provas aí mais tradicionais do Brasil, como a Insanity, Pico da Bandeira, Catas Altas, né, agora mais recente. E a impressão que deu é que tu simplesmente virou uma chave, assim, no início desse ano e começou a vencer tudo, né? O que tu acha que contribuiu pra tu fazer essa ruptura e conseguir ter esses resultados aí mais expressivos? Aí? Tem alguma coisa que tu mudou no início desse ano? Cara, sim. Então, eu acho que foi também com a maturidade de treino que isso veio. Uma hora, os treinos que você faz, eles começam a dar o resultado que você espera. E como eu não tinha muito tempo de corrida, assim, não era muito de se esperar que ano passado eu tivesse os resultados que eu tô tendo esse ano. Mas agora que o meu corpo começou a se acostumar, começou a colher os frutos que eu plantei ano passado, feito numa boa base, assim, começou a vir bons resultados, né? Mas eu acho que pra gente poder afirmar o que mudou, assim, tal, a gente precisa voltar lá no ano passado, na WTR de 16 quilômetros do Vale das Videiras que teve aqui em Petrópolis, que foi uma prova que eu tava treinando bem e tal, só que eu cheguei em sexto, assim, tipo assim, e foi uma prova que mexeu comigo de certa forma, porque depois dessa prova eu fiquei pensando, tipo assim, pô, se eu quiser um dia fazer um nome numa corrida e tal, eu vou ter que ganhar provas, tipo assim, com um nível competitivo mais alto do que esse aqui, e com atletas que são mais fortes até dos que estão ganhando aqui, né? Então, a partir daquele dia ali, eu acho que eu mudei muito minha cabeça em relação a competir, né? Em vez de ser só, vou competir para ganhar, não, eu comecei a olhar aquilo como uma visão mais profissional. Eu tava até conversando isso com o Chico lá em Catas Altas, que eu comecei a encarar a prova como se fosse o meu trabalho. Tipo, eu tenho que entregar um bom resultado para poder crescer dentro desse trabalho, sabe? É a mesma coisa que você tá trabalhando numa empresa, e você precisa entregar um certo resultado para você poder crescer dentro dessa empresa, não ser demitido, entendeu? Entregar o que seu chefe espera. Então acho que foi mais ou menos isso aí, foi essa mudança de pensamento, de começar a ver a corrida de uma maneira mais profissional, algo que possa me possibilitar de ter um bom futuro profissional, sabe? Que meio que virou essa chave na minha cabeça e me fez querer começar a ganhar tudo. E logo depois dessa corrida teve uma prova aqui em Petrópolis, que foi a Night Run de 10 quilômetros. É prova de asfalto, eu não sou especialista de asfalto. Eram 10 quilômetros com 164 de altimetria. Então era uma provinha até que tinha umas subidinhas, sabe? E eu fiz ela num bom tempo, eu fiz para quase 36 minutos. Se eu contei, era 10K e 700 metros com 164 de subida, foi um tempasso assim, para mim. E eu ganhei a prova, e eu fiquei muito feliz por ter ganhado até de uma modalidade que eu não treinava. Eu ganhei da galera que treinava no asfalto, e até de uns corredores que tiravam um pouco o sarro da minha cara e falavam que corredor de montanha era lento, sabe? Aí eu acho que depois dessa night run, minha cabeça mudou muito. E parece que desde aquele dia eu faço tudo que eu fiz para ganhar naquela prova, eu faço em todas as provas. O que eu faço antes de largar, como eu me posiciono antes de largada, como
a minha cabeça vai estar antes de largar, a maneira que eu aqueço, que eu falo com os outros corredores que eu sei que são oponentes fortes no momento. Então, eu acho que aquilo ali foi. Essas duas provas, assim, foram algo que mudaram muito minha cabeça, sabe? A WTR serviu para eu sentir que eu precisava melhorar em alguns pontos, não fisicamente, mas mentalmente. E a Night Run, ela mostrou para mim que eu seria capaz de conseguir algumas coisas que eu não pensava que seria capaz, sabe? Então, acho que foi essa virada de chave aí que rolou na minha cabeça e que fez esse ano eu ter os resultados que eu tô tendo. Bacana. Eu acho interessante que tu falou isso, né? Principalmente lá do WTR, que eu tava nessa prova também, eu fiz os 32 e eu lembro de acompanhar ano passado, eu fiz algumas provas do WTR e eu acho que tu também fez, né? Mas se eu não me engano, Aham. até então, pelo menos as provas que eu te vi lá, tu tava sempre fazendo essa distância mais intermediária para menos, assim, né? Não chegava nessas Esse. distâncias dos 30, assim, lá no, pelo menos não no circuito do WTR, né? Não. E eu achei engraçado porque agora, esse ano, as provas que tu está tendo melhor resultado são ou o VK, né, que é bem mais curto, assim, só que muito íngreme, e essas provas mais longas, tipo Sky, assim, né, 30, 40 quilômetros. E tu acha que talvez essa mudança da distância é uma das coisas que contribuiu para tu conseguir se sair melhor, assim, ou tu acha que simplesmente foi mais essa questão mesmo de uma mudança mental? Cara, acho que foi mais a questão de mudança mental mesmo, até porque se fosse em questão a distância, a gente iria pensar, tipo assim, as provas eram mais curtas, então elas eram mais velozes, mais rápidas, exigiam mais velocidade. Só que eu acho que hoje em dia eu sou um cara bem veloz, eu sou bem mais veloz do que eu era no passado. Então, tipo assim, se eu pegasse uma prova dessa distância, eu acho que eu conseguiria fazer uma boa prova, eu entregaria uma boa prova também. É, mas eu acho que foi mais a parte mental também, e que eu acho que foi o principal que influenciou, assim, sabe? Mas, e eu acho que, tipo assim, talvez ano passado eu poderia, o mental não tava encaixando porque eu não tava correndo uma prova que talvez eu gostasse, sabe? Porque eu sempre gostei de correr uma distância um pouco maior, com mais altimetria e tal, e parecia que não encaixava ali no momento. E eu acho que agora, eu tendo corrido outras provas, ver que eu estou com bastante velocidade também, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora para competir no passado, eu teria um resultado diferente nas provas de mid, né? Que são até 16 quilômetros assim, com menos altimetria. Acho que teria influenciado bastante, sabe? Porque às vezes eu não enxergava muito minha capacidade. Tipo assim, eu vi os outros caras, os outros corredores e falava, pô, esses caras correm o mesmo tempo que eu tenho de idade, sabe? Então, tipo assim, eu não vou chegar junto deles nunca, sabe? Acho que eu não vi o potencial que eu tinha em mim, sabe? Então, acho que isso daí foi o principal que influenciou, sabe? E tu comentou essa questão de ver a prova, né, a competição como uma profissão tua. Isso, ao mesmo tempo que talvez vai fazer a gente, né, querer dar o nosso melhor ali, por outro lado, às vezes pode colocar uma pressão, né, na gente e às vezes acabar caindo um pouco para o lado mais negativo, né, da gente se sentir pressionado e às vezes não conseguir performar. Tu tende a ver que a tua personalidade responde melhor a ter essa pressão por trás, assim, tu sente que tu consegue extrair o melhor resultado tendo um pouco mais dessa pressão, assim, ou tu às vezes acaba se sentindo também um pouco pressionado de ter que, agora que você já teve esses resultados positivos, talvez a expectativa quando chega na linha de largada do pessoal já é que tu vai fazer uma boa prova. Como é que tu tá reagindo com essa pressão aí hoje em dia? Então, eu entendo esse lado que você diz de talvez ficar um pouco pressionado por encarar como um trabalho e tal, e de ter obtido bons resultados, as pessoas esperarem bons resultados de mim. Só que eu também enxergo de uma maneira que é a seguinte: eu estudo educação física, sou estudante de educação física. Então eu penso da tal maneira: o que pode fazer eu ser diferente dentro da profissão? O que vai me possibilitar a não trabalhar igual a maioria das pessoas que estão se formando na faculdade vão trabalhar? Vai ser isso, entendeu? Vai ser ter bons resultados na corrida, as pessoas me reconhecerem por isso, talvez possa me dar um futuro melhor. Então, tipo, com mais oportunidades. Não que o que eu queira seja maior do que outras pessoas querem, isso daí não tem nada a ver. Acho que cada um vai querer seguir um caminho, seja ele qual for.
Mas eu acho que, tipo assim, para eu poder me diferenciar e trabalhar realmente com prazer, com algo que eu gosto, e poder extrair bons frutos disso, tanto financeiramente como de aprendizado mesmo e tal, eu acho que eu preciso me diferenciar em algum ponto. E o ponto que eu posso me diferenciar no momento seria esse, sabe? E eu acho que tem me ajudado muito. Tipo, eu trabalho montando planilha e faço estágio também numa assessoria de triatlon, e dou aula de corrida dentro da assessoria. E eu acho que isso me ajuda muito, porque quando você começa a entrar no alto rendimento, você começa a entender o treino de uma maneira muito diferente, sabe? E eu precisei desses resultados para poder até entender um pouco mais como montar treino, como querer me interessar mais pela corrida, por tudo do seu corpo que você precisa saber, que posteriormente, quando eu for mais velho, quando não puder mais ser atleta, for trabalhar só com essa área, assim, eu acho que vai me ajudar muito, sabe? Então, eu acho que é algo que, sim, tem uma pressão grande, mas que eu vejo como alguma coisa que eu tô plantando agora para poder colher bem no futuro, sabe? Então, acho que da mesma maneira que tem uma pressão, tem um lado muito bom e positivo, sabe? Que eu vejo de uma maneira boa. E, cara, o primeiro resultado, né, mais impressionante aí que tu teve esse ano, que te colocou no mapa aí, fez mais gente aí conhecer teu nome, foi na Insanity Pico da Bandeira, né? Onde tu venceu o VK num dia, batendo recorde ali do percurso, e no dia seguinte ficou como vice-campeão no Sky, né? Perdendo pro mapa, né? Se eu Isso. não me engano. Como que foi essa prova aí pra você? Nos dá os bastidores aí do que aconteceu nesse final de semana. Cara, foi. Primeiramente, assim, o que eu posso falar dessa prova, acho que o ponto alto que eu posso falar seria do meu principal oponente ali, que também é um cara que eu admiro muito, que foi o Mapa. Eu acho que, tipo assim, a presença dele ali foi, tipo assim, muito importante, porque até o momento era o cara que, tipo assim, olhava assim e falava, meu irmão, pô, um dia eu tenho que chegar no nível de VK desse cara, tá ligado? Porque no VK aqui no Brasil ninguém consegue bater ele, tá ligado? O que acontece? O cara é campeão sul-americano, campeão brasileiro, não sei o quê. É, então acho que, tipo assim, foi uma coisa que até me motivou a querer correr mais rápido, sabe? Foi a presença dele ali. Inclusive, até em Catas Altas agora ele não foi eu queria até que ele fosse, porque, pô, disputar com um cara desse é bem sinistro. É aquela sensação de coração na boca toda hora, não afrouxa em momento nenhum, sabe? Então acho que foi o principal assim da prova. Mas algo que também mexeu muito comigo lá no dia do VK, assim, vamos falar primeiro do VK, depois da Sky, foi que quando eu acordei naquele dia, eu tinha sentido a mesma coisa que eu tinha sentido, tipo, no dia que eu fui ganhar a Night Run e no dia que eu competi em Cambotas, que eu liderei a prova toda. Só que, infelizmente, em Cambotas eu me perdi lá, junto com o Aslan, com o Ratinho. Eu tava sentindo a mesma coisa. E quando você vai ganhar, parece que você sente uma coisa diferente no dia, sabe? E aquele dia eu tava sentindo aquilo. Tipo, quando eu acordei, assim, eu falei, pô, hoje é meu dia, sabe? Hoje vai dar bom. Então, eu acho que foi uma coisa que já, antes de largar, já me deu uma confiança muito grande. E quem me via treinando assim, já sabia que, pô, o Bruno tá treinando muito forte, ele tá fazendo uns números bem sinistros no treino, então a galera já vinha falar comigo de uma maneira diferente. Quem não me conhecia, porque eu nunca tive um resultado tão grande antes no Sky, nem sabia quem eu era, não fazia ideia do meu nome, mas quem me acompanha assim, meus amigos mais próximos, a galera de Minas que já me conhecia, sabia que eu já tava vindo muito forte antes de chegar lá na Insanity. E eu tava muito confiante também porque eu tinha acabado de quebrar o recorde do Pico da Bandeira de bate-volta lá, de subida e descida. Então eu já tava com o percurso todo, tipo assim, pô, tem que fazer isso aqui, entendeu? Então eu já tava com a cabeça muito firme naquele dia, para poder chegar e fazer uma boa prova. E outra coisa que me ajudou muito também foi minha família, minha Dinda e meu tio estarem lá comigo, me ajudou muito. O Chico, meu treinador, tava lá também, isso daí, pô, sempre dá um gás. E a energia da galera, do local, é uma parada que mexe muito com a gente, aquela vibe bem positiva de todo mundo, sabe? Então foi um dia bem abençoado, assim, se eu posso dizer alguma coisa.
foi um bom dia desde o início, sabe? É, Então, só para eu entender, Bruno, tu tinha batido esse recorde um pouco antes já, então, o recorde tipo de FKT, de assim, foi bate e isso? volta. Foi 1 hora, 37 e 17 segundos. Ah, boa. E aí foi o percurso, praticamente o percurso da prova, assim, né? Uma parte dele, pelo É, menos. só que sem contar a descida, né? Sim. Só com a subida durante a prova. E foi o quê? Foi algumas semanas antes isso? Foi, foi antes de Cambotas, cara. Foi um mês e pouco antes, assim. Tava fresquinho. Fiquei bem fresco na cabeça. E eu tava com muita vontade de correr também aquele dia por causa de Cambotas. Eu tava, tipo assim, desesperado pra correr, sabe? Uhum. Não é à toa que se você ver meu vídeo da largada na Insante, eu larguei com tanta força que eu escorreguei, já caí. Só que aí o bolo passou em cima de mim, deu tipo 10 segundos eu já tava liderando de novo, sabe? Tipo, eu já saí que nem um bicho assim aquele dia. Eu tava com muita vontade de correr porque eu tava com muita raiva de ter me perdido na, lá em Cambotas. E eu sabia que, tipo assim, quando eu me perdi em Cambotas, eu falei, caraca, eu acabei de perder a oportunidade de botar meu nome aqui no Skyrunning brasileiro, sabe? Então acho que eu cheguei lá no Pico da Bandeira com muita vontade de querer ganhar, assim, tava querendo muito. Então, pô, foi um dia que tipo assim, eu acordei e falei, pô, não, hoje é pra ser meu, sabe? Tava bem confiante no dia, assim. E como é que foi durante essa prova aí do VK? Tu largou bem louco ali, Larguei muito forte, logo cara. pouco tempo depois, tava só vocês dois do Yumapa, ou como é que foi? Tinha mais gente ali na briga? Tinha uma galerinha que ficou atrás da gente um tempo, assim, nos primeiros talvez 300 metros da prova. Aí teve um pequeno momento que eu peguei um desviozinho, assim, muito pequeno, assim, mas aí eu vi uma galerona passando atrás do mapa, né? Aí eu já voltei a trilha de novo, assim, já entrei de novo. Aí o mapa a gente começou a impor o ritmo de prova ali, a galera começou a ficar pra trás, pra trás. Aí deu pouco tempo, poucos minutos de prova, eu já tava só eu e ele. Aí depois foi aquela briga ali, bem sinistra, porque o início foi bem forte de prova, então eu sentia a minha respiração muito ofegante, eu escutava a respiração dele também muito ofegante, porque a gente largou com muita força, e todo mundo que estava ali em volta largou com muita força também, porque todas as categorias estavam querendo disputar a vaga para a seleção, né? Então tava todo mundo querendo fazer muita força nesse dia. Aí a gente foi mantendo, quando bateu ali mais ou menos 600 metros de altimetria acumulada, foi quando eu vi que eu poderia começar a abrir um pouco mais, fazer um pouco mais de força, porque ia entrar na parte mais técnica, que é o final, né? E eu sabia que se eu entrasse na parte técnica antes dele, eu teria mais chance de poder me proteger nela, porque é mais difícil de alguém te passar nessa parte, né? Porque humanamente a gente não consegue dar uma explosão muito grande num lugar onde que não é muito corrível, sabe? Porque você vai dar uma explosão ali de 10 segundos pra tentar passar alguém e vai quebrar. Então eu já tava pensando, tipo assim, pô, tem que chegar lá antes dele e começar a impor meu ritmo lá pra poder abrir, sabe? E foi isso. Aí, graças a Deus, a estratégia fluiu muito bem. E deu bom, deu bom. E foi uma prova que eu consegui. Foi uma das únicas provas que eu não cheguei querendo vomitar ou quase morrendo ali em cima, porque eu consegui fazer uma boa estratégia nela. Nessas provas aí eu não cheguei a fazer um VK ainda, mas nessas provas, né, que são mais curtas um pouco, como que é a tua estratégia de alimentação? Tu chega a consumir alguma coisa ou tu prefere ir fazer só força mesmo? Cara, então, esse dia largou 2 horas da tarde, então foi um pouco diferente, né? Porque a gente tá acostumado a largar de manhã cedo, então acabou que essa foi uma diferença bem grande, assim, tipo. Só que aí eu me alimentei bem na noite anterior e eu tentei não comer tanto no dia, para não me atrapalhar, sabe? Não ter nada muito pesado ali, porque, como você disse, é uma prova curta, quase 1 hora de prova, uma porrada muito grande, assim, do nada. Então eu acho que eu não gosto muito de me empanturrar muito, me encher muito, sabe? Também tentei não comer muita fibra, muita carne antes da prova, tentei me alimentar mais de carboidrato para ter uma reserva de energia boa e acumulada, né? E foi isso. Durante a prova, eu não tomei nenhum gel, eu não comi nada e nem bebi água. Eu levei a garrafinha, mas acabou que eu nem biquei a garrafinha, porque eu estava muito concentrado ali no momento.
E eu tô acostumado também a ficar muitas horas treinando sem me alimentar e sem beber água, exposto muito tempo no sol. E tava fresquinho porque tava chovendo, então não tava com tanta necessidade de água. Mas tem provas assim, igual lá em Catas Altas, por exemplo, que durante o VK, eu consumi um gelzinho nos dois VKs porque tava bem quente e dei uma bicadinha na água também, porque os 2 dias lá foram bem calor, assim, sabe? A pedra lá de Catas Altas é uma pedra meio branca, então parece que reflete o calor na gente, a gente fica até meio tonto, assim, sabe? Aí foi um pouquinho diferente só. Mas quando as condições de tempo estão melhores e tal, eu prefiro não me alimentar durante os VKs e no máximo dar uma bicadinha ou outra na água, sabe? Nada demais também. E aí, então, tu chegou lá, conseguiu, né, vencer essa prova, e acho que uma dúvida que muita gente tem é de onde que tira a força para correr no dia seguinte, né? Principalmente uma prova aí foram 30 e Foram 27 quilômetros, cara. 27 quilômetros, uma baita altimetria, e de onde que tira a força para conseguir acordar no dia seguinte e, de alguma forma, recuperado e conseguir sair daquela linha de largada. É, eu acho que a força tá muito na nossa cabeça, né? Tipo assim, mas pra gente ter uma mente confiante, a gente precisa fazer uma boa base. E a boa base, no caso, foram os treinos. Eu sabia que eu tinha treinado muito, que eu tava treinando muito tempo, só montanha, 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 montanha todos os dias da semana seguida e acumulando muita altimetria. Então eu sabia que aquilo ali não ia ser um mistério, porque eu tava acostumado a fazer isso antes, entendeu? Então, hoje em dia a gente vê muita gente, por exemplo, no Instagram, assim, falando sobre, você tem que ter uma mentalidade forte, fazer as coisas, não sei o que e tal. Só que para ter essa mentalidade, você tem que exercer ela, sabe? Tem que exercer ela diariamente durante o tempo que for necessário. Então, acho que pô, treinei muito para aquilo. Eu tava fazendo muito treino específico para esse tipo de prova. Então, não seria um mistério ocorrer no dia seguinte, sabe? Eu sabia que ia ser cansativo, mas já tinha isso em mente, porque os treinos já tinham sido cansativos, então imagina a prova, né? Só que é aquilo. Treino difícil, prova vai ser mais fácil. Se o treino for fácil, a prova vai ser mais difícil, né? Então acho que eu devo isso aí ao meu treinador, o Chico, né? Que ele soube usufruir muito bem ali do meu potencial e poder extrair o máximo que ele pôde nos treinos durante esse tempo me aconselhado o que fazer, não sei o que e tal. Acho que foi bem interessante, assim. Uma coisa que a gente deve levar muito em consideração é o que você faz antes da prova, que não tem erro, né? Se você se esforça muito, você treina bastante, você vai ter um bom resultado. Não tem como você não ter, sabe? Então, acho que foi por isso, de eu já estar preparado, esperando uma prova dura e treinando muito forte para chegar lá e fazer essa prova dura ficar um pouco mais fácil, sabe? Tipo assim, não que não tenha sido fácil, foi horrível, assim, foi sensação de estar me matando ali todo momento, mas eu já tinha passado essa sensação no treino meses e meses, entendeu? Então, acho que não foi uma surpresa tão grande, eu não esperava nada diferente do que foi, sabe? E aí vocês inverteram, então, nessa prova no dia seguinte, assim, né? O mapa É, foi primeiro e tu ficou em segundo, né? Como é que foi essa disputa aí? isso eu acho uma parada muito interessante, que é muito maneiro, porque é, você vê que, tipo assim, vai ter um que pode ser melhor numa modalidade, mas o outro vai tomar conta em outra modalidade, sabe? E a experiência do mapa ali, pô, foi essencial, cara. O cara sabe muito mesmo. Você vê quando você tá correndo com ele que a estratégia de prova dele é muito consciente, o cara é muito. Pô, ele vai muito certinho na prova, sabe? Às vezes teve alguns momentos ali que eu tava um pouco dando umas explosões assim, ele só mantendo, controlando ali, meio que, pô, eu me minando, né? Eu matando e ele só mantendo. E daqui a pouco, quando ele precisou dar o gás, ele foi embora, sacou? Foi uma disputa bem interessante, mas, pô, muito, muito feliz de estar ali naquele momento, de estar na montanha, compartilhando uma montanha com um cara que é bem rápido também. Então, acho que foi bem maneiro, sabe? Foi uma prova divertida, foram 2 dias de disputa bem, bem interessante, assim. E muito gratificante esses 2 dias. Foram 2 dias que vão ficar marcados aí pra mim pra sempre na minha vida. Tu é de Petrópolis, né? Então, da região Isso. serrana aqui do Rio de Janeiro.
E como tu comentou, tu passa a maior parte dos treinos na montanha mesmo, assim, né? Então é cria da montanha. E em todos esses anos, assim, né? Antes até de começar o treinamento, mas todos esses anos que que tu tem essas vivências na montanha, já passou algum perrengue aí mencionável, alguma coisa, alguma história aí que tu acha que vale a pena compartilhar pra gente? Pode ser alguma história de alguma prova ou de alguma vivência mesmo na montanha aí, que tu classificaria como um perrengue. Cara, eu vou te falar que assim, perrengue, eu acho que eu passo todo dia quando eu tô na montanha, né? Tipo, hoje eu treinei no sol de meio-dia, né, cara? Eu fiz um treino de 12 km a 4,50 de pace com quase 500 de altimetria, sabe? Tipo assim, e debaixo do sol, sabe? Então acho que perrengue, quem gosta de montanha, que é um bom resultado, tem que passar. Não pode economizar muito nos perrengues não, sabe? Mas eu posso falar um perrengue assim, antes de Cambotas, que foi quando a gente foi pro Caparó, eu, o Chico e a galera lá da equipe, da CS Team, e a gente foi acampado, né? E eu levei uma barraca que, pô, não tinha. Não era impermeável, cara. Ah, só que, pô, tava bonito o tempo. Falei, não vai chover, né? Não sei o quê. Aí o primeiro dia eu botei a lona mais ou menos nela. Falei, não vou botar a lona aqui, mas não vai chover. Cara, deu 4 horas da manhã, eu tava dando um saco de dormir, todo encharcado. Tipo assim, pô, a barraca toda molhada, minhas coisas toda molhada, e eu ia ter que passar uma semana lá na montanha com os caras e tudo molhado. Aí, resumo disso tudo. Pô, fiquei até o dia amanhecer secando barraca, pelado lá no frio do caramba, sabe? Gelado num campinho ali perto da entrada do parque, onde foi até a largada perto da largada onde foi a Sky Race que eu corri lá, do Pico da Bandeira. E, pô, acho que foi o último perrengue, assim, um, que ficou bem marcado, assim, sabe? Porque aí depois dessa também eu não ia mais em camping. Agora, quando eu fazia acampamento, eu monto o lano direitinho em cima da barraca. Pegou a mãe, agora aprendeu, né? Agora eu peguei a manha direitinho, entendeu? E meu pai tinha falado comigo antes, a barraca é impermeável, leva um saco de lixo pra botar em volta que ela aguenta chuva, só. Eu falei, não, pai, lá os moleques tem lona, eu vou botar em cima lá, mas tá tudo certo, não vai dar nada não e tal. Pô, meu saco de dormir tava que nem um aquário de noite. Putz, Tava sinistro. putz. Aí o resto da semana treinando, já colocando o calçado todo molhado. Não, roupa toda molhada, mochila molhada, tudo molhado, tudo. E, cara, agora tu acabou de voltar lá do Catas Altas, né? De vencer também dois BKs lá. E conta pra gente como é que foi aí. Agora, nessa prova aí, tu já chegou com aquilo que a gente tava falando no início, né? O pessoal já te conhecia, então já sabia quem que era, assim. Então foi uma prova que tu chegou, talvez, né, numa atmosfera um pouco diferente pra ti, mas ainda assim conseguiu essas duas vitórias aí nos dois BKs, inclusive batendo o recorde de um deles, né? Explica aí pro pessoal como é que foi aí essa prova e como foi aí essas duas vitórias. Cara, eu acho que eu não poderia ter escolhido prova melhor pra fazer antes do Mundial aqui no Brasil, sabe? Vai ser minha última prova antes de disputar o Mundial. Catas Altas pra mim é a prova mais dura que tem, assim, não tem nada que se compare a Catas Altas, sabe? Os VKs de lá são absurdos, a Sky Race de lá é absurda, se eu só um VK no meio da Sky Race, embora eu não tenha corrido da Sky Race, mas eu já corri ela ano passado lá, e eu achei assim, lá é tudo bizarro, sabe? É tipo assim, a parada lá é montanha de verdade, sabe? E eu acho que aconteceu uma coisa comigo que talvez era pra acontecer e de acordo com o que eu acredito sim que é Deus, talvez ele tenha colocado isso na minha vida, porque acho que a gente tem que passar por algumas provações para aprender. E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma virose um dia antes da corrida. E muito brabo, assim. Eu fiquei a madrugada inteira vomitando muito. Tipo, meu pai chegou no banheiro, eu tava vomitando ainda, era 5 e pouca da manhã, eu ainda tava vomitando. Então, não foi nada fácil. Tipo, ficar uma noite sem dormir e passando mal. E o dia seguinte tava muito fraco, sentindo dor no corpo todo. Não consegui comer nada no dia antes da prova. E antes da prova eu consegui comer um pouquinho de arroz, assim, mas muito pouco. Tipo assim, poucas colheradas, entendeu? Nem consegui mandar tudo. Eu fiquei basicamente bebendo água em Gatorade um dia antes. E
eu acordei no outro dia, falei com meu pai lá e com o Chico, que era quem tava comigo, falei, ó, hoje eu vou competir, não vai ter jeito, eu treinei pra isso e hoje eu vou correr, tá ligado? De qualquer jeito. E a largada era 1h30 da tarde, pô, eu tava fraco já, aí beleza, né? Fui lá, larguei que nem um doido no primeiro dia, porque eu falei assim, eu pensei na minha cabeça, tô muito fraco. Se for pra eu disputar com alguém na parte técnica, eu tô enrolado, não vou conseguir, não vou ter força. Então eu larguei que nem um doido na parte solta do VK dos Horizontes lá. E quebrei muito na parte técnica, assim, tava quebradaço, destruído, assim, tonto, sabe? Cheguei lá em cima, antes de conseguir descer, quem tava lá em cima lá, que era a galera da organização, os atletas que chegaram depois, meu pai, o Madeira, o Chico, me viram, tipo, que eu tava péssimo, assim, eu fiquei 1 hora lá em cima colapsando antes de conseguir descer depois do VK. Mas, tipo assim, foi uma aprovação muito grande, sabe? Foi, tipo assim, pra mostrar pra mim mesmo que, pô, agora, quanto mais dificuldade você passa, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, acho que, tipo assim, aquele dia foi bom pra eu ver que, tipo assim, pô, dá pra, mesmo quando você tá mal, se tiver ruim, você ainda tem mais um pouquinho pra dar, sabe? Você ainda pode mostrar que mesmo sem você dormir, sem comer e vomitando ainda ali, passando mal, você ainda vai conseguir botar mais um pouco ali quando você precisar. Você vai conseguir canalizar sua energia. E eu lembro que eu tava muito preocupado, porque um dia antes da gente ir, assim, meu pai falou, pô, um dia antes não, né? O dia antecedente à prova, antes da gente viajar. Meu pai falou, vai arrumando outras coisas e tal, e eu não tava conseguindo nem arrumar a mochila direito, que eu arrumava, tipo assim, eu dobrava algumas camisas e tal, e deitava, pô, tipo assim, com muita dor e passando muito mal, meio tonto, assim, sem conseguir ficar em pé muito tempo. Então foi. Só que quando eu cheguei lá na hora pra competir, parece que já desceu uma parada em mim e eu já mudei na hora, sabe? Tipo assim, daquela sensação que eu tava de fraqueza ali na hora de largar, eu já fiquei mais posturado, já falei, não, eu tô aqui agora, beleza? Agora eu vou lá e vou fazer. Aí eu tive um dia de descanso entre esses dois VKs. Esse um dia de descanso, o Chico, que é o meu treinador lá, correu a prova. Ele ganhou os 21 km da Sky. Então foi mais uma parada para me motivar, para confirmar que eu teria que competir mais um dia mesmo estando fraco. Mas eu tava muito feliz que eu tava com a oportunidade de poder descansar um dia entre a prova, não ia precisar correr 2 dias seguidos, o que já ia ser muito gratificante para mim, assim, sabe? Aí foi isso. E o outro dia, que foi o VK do Goianinho, que eu quebrei o recorde lá da prova, já foi uma prova que eu larguei mais consciente, larguei mais tranquilo, deixei para acelerar mais na parte técnica. As partes de corda lá eu fiz bem rápido. As escalaminhadas eu consegui trotar basicamente tudo, quase não caminhei na prova. Foi uma prova que eu corri quase que o percurso todo, então já foi uma prova que eu me senti melhor, mas mesmo assim não tava no meu 100%, porque eu não tava conseguindo dar as minhas explosões e tal, e eu acho que eu sou um cara que eu tenho um sprint, um tiro muito bom, eu consigo dar uma explosão muito forte, sabe? E era o meu ponto mais forte, eu tive que conseguir correr sem ter esse ponto, sabe? Então, pô, Catas Altas foi uma prova que ensinou muito, e que eu acho que não poderia ter calhado nada melhor. Já voltei para Petrópolis já semana de descanso, sim, que foi a passada, com umas métricas muito fortes, assim, bem, tudo muito melhorado. VO2 aumentado, minha frequência cardíaca diminuiu muito, tipo, tô bem mais forte. Então foi prova que encaixou muito bem no meu planejamento também. E é uma coisa que a gente deve saber fazer quando a gente está se preparando para alguma coisa, é usar as provas antes da prova-alvo como um planejamento do treinamento, para você poder melhorar suas métricas, melhorar tudo, saber descansar depois. Então, acho que foi muito produtivo para mim competir lá. Num terreno muito técnico, bem punk, assim. E é isso. Acho que agora eu tô mais preparado do que antes, sabe? Acho que a prova, o nome, né, prova é o mesmo que a gente usa na escola, né? Quando a gente vai, de fato, testar se aquilo que a gente escutou o professor falando, de fato, ficou na nossa mente, assim, né? Uhum. E as provas que a gente faz na corrida, eu acho que justamente serve para isso, né? Para a gente ver o nível
que o nosso corpo tá, né, o quão bem ele tá respondendo aos estímulos de treinamento que a gente está dando, assim, né? Então é muito difícil a gente conseguir, às vezes, quantificar e metrificar só treinando, né? Então a prova ela tem esse lugar de nos mostrar, né? Às vezes vai ser positivo, às vezes vai ser negativo, assim, né? Mas ela nos coloca no nosso lugar, né? Às vezes a gente pode estar treinando achando que está arrasando e quando chega numa prova vai mal. E às vezes pode ser o contrário também. A gente está treinando e não vê, parece que não vê que está melhorando as coisas. Quando chega na prova, a gente consegue fazer um negócio que há um ano atrás era impensável, né? Então, a prova ela serve para isso, né? É muito legal, porque eu acho que às vezes a gente fica só pensando nas provas como algo que, na competição que a gente está tendo com os outros, né? Mas acho que nessa nossa competição interna, né, para a gente conseguir ver as nossas mudanças e as nossas melhorias, ela serve demais, assim, né? E eu acho que isso que tu provavelmente está fazendo, assim, de realmente pegar esses dados e estudar nisso é algo muito importante, né? Algo que eu sempre gosto de fazer também depois de uma prova, é sentar ali e colocar, tá, o que que eu aprendi com isso, né? Tipo, eu fiz bem isso. Essas foram as coisas, né, que eu fiz bem, essas foram as coisas que talvez dá para melhorar, enquanto tá fresquinho na mente, que aí aquilo ali vai ficando, né, na nossa cabeça e a gente consegue ir construindo de maneira potencial, né, aos poucos e somando em cima das experiências prévias, né? Então acho que isso funciona muito bem e talvez é algo que tu tem já aprendido aí com o teu treinador, né, e pra gente já entrar nesse assunto também. Hoje, como tu comentou aqui, o Chico Santos, né, o grande Chico Santos é o teu treinador hoje. E eu recentemente tive, né, a oportunidade de ir aí com vocês num training day, né, que foi organizado pelo Chico e conheci um pouco aí dos lugares que vocês treinam. E é praticamente um parque de diversão aí para quem gosta do trail, né, o Vale da Lua ali, a Serra dos Órgãos. É muito, muito lugar legal para a gente treinar. E conta pra gente como é que é ter o Chico Santos como treinador, como é que é ser um pupilo, um atleta dele, e como que é ter também a Serra dos Órgãos como um playground, que às vezes a gente vai, né, algumas vezes tem a oportunidade de ir para as montanhas, mas tu tá aí diariamente, né? Então como que é essa experiência aí de treinar com o Chico e nesse lugar aí maravilhoso? Cara, se falar do Céu dos Órgãos, até me arrepio aqui, ó. Sério mesmo, porque é um lugar que eu tenho uma conexão muito grande, assim. Mas vamos primeiro falar do Chico, assim. Cara, o Chico, além de treinador, ele é um grande amigo meu. E eu sei que a gente pode contar com ele, eu e os meninos lá da equipe, a gente pode contar com ele não só na questão de treinamento, mas, pô, Chico, tô precisando trocar uma ideia aí, não sei o quê. Pô, o que você acha disso e tal? Então, ele é um cara que ele é bem presente, assim, ele sabe tudo que eu faço. Não tem nada escondido, assim. Até porque eu acho que quando a gente fala de alto rendimento, o treinador ele tem que estar a par de tudo que você faz, entendeu? Tipo, pô, tem que saber o que você treinou, o que você deixou de treinar, se você saiu ontem, se não saiu, se você está estudando à noite, se não tá, como é que é a sua vida social, os seus amigos, os ciclos que você frequenta. Acho que isso daí o treinador tem que saber, porque para alto rendimento o corpo é um só, então o corpo que você usou para treinar, trabalhar, estudar no mesmo dia vai ser o mesmo que você vai usar para fazer um treino no dia seguinte. Então, eu acho que além só da relação de atleta e treinador, a gente tem uma boa relação de amizade assim, sabe? E eu acho que isso é muito importante. O Chico, ele é um cara que ele, em relação aos treinos, assim, e como se portar nas competições, o que a gente tem que fazer com a nossa cabeça para manter a mentalidade certa ali para aquela competição e tal. Ele é um cara que ele tem muita experiência, ele já competiu pra caramba, não só na questão da corrida de montanha, mas ele também já fez muita corrida de aventura, triatlon, não sei o quê. Então acaba que ele sempre vai ter uma experiência a mais para poder dar pra gente, ele ensinar um pouquinho. Isso eu acho bem importante. E em relação à Serra dos Órgãos, pô, aqui é perfeito para treinar. Uma coisa que eu vejo muito aqui em Petrópolis não é só a Serra dos Órgãos em si, lá o Parque Nacional, mas tudo que a gente tem em volta, sabe? Eu já fui para muito lugar do Brasil correr, treinar, competir, não sei o quê. Já vi muita montanha em lugar de Minas Gerais, que são os lugares que a galera gosta muito. Mas é muito difícil da gente ter alguma coisa como um terreno que eu tenho aqui em Petrópolis, sabe? E não é questão de altitude, não é questão de dificuldade, não é isso. É porque, por exemplo, em Minas,
a gente tem montanhas muito altas, assim, aquele conjunto de montanha, aquela serra bizarra, só que em volta é tudo pasto. Tipo, em volta é pasto, morro mais baixo, sabe? Aqui não, aqui é literalmente montanha pra tudo quanto é lado e montanha alta pra tudo quanto é lado. Você anda aqui no centro, é tipo é cercado de montanha. Você vai descendo em direção a Itaipava, lá onde a gente fez o Train Day do Vale da Lua. Você olha em volta é só montanha, e só montanha cabulosa, alta, com altimetria grande. Então acho que isso daí é um ponto muito importante também, para evoluir, não só na Serra dos Órgãos, mas tudo que a gente tem em torno aqui. E também que a Serra dos Órgãos, né? Que sempre quando eu posso treinando lá, não só meus treinos longos de final de semana, mas durante a semana também faço treino lá. Durante a semana, às vezes eu vou faço algum fartlek lá, alguma coisa assim, que dá para chegar numa altitude boa, acumulando muita altimetria, que eu acho que é uma chave essencial, assim, para quem quer correr montanha bem. Tem que estar acumulando muita altimetria, e aqui a gente tem esse terreno que possibilita isso. E é isso, sabe? Acho que aqui o terreno ele favorece muito para a gente poder treinar bem e ter um bom desempenho. E acaba que é isso. Acho muito, muito importante ter a variedade de terreno, não só ter tipo um lugar só. Tipo, só ter aquela serra ali que tem montanhas altas. Mas, tipo assim, ter perto da tua casa um lugar que você possa subir muito. Um lugar que você possa ter um nível de técnica difícil, que não é só um pasto, assim, sabe? Que é realmente uma trilha cheia de raiz, lama, pedra, subida, mato na cara toda hora ali. Então, acaba que é isso. Não só a Serra dos Órgãos, mas tudo que tem em torno que é muito bom para treinar. E como é que tu divide hoje os teus treinos no quesito de intensidade? Hoje tu sente que tu faz a maior parte dos teus treinos numa intensidade mais elevada? Ou tu talvez tenta respeitar aquele princípio lá de 80% do treinamento Z2 para baixo, só em alguns momentos que salpica um pouco ali de intensidade? Como que tu faz geralmente, assim, o teu treino tende a ser algo mais estruturado, assim, que tu já sabe, pô, vou tentar ficar 20 minutos hoje em Z3, Z4, e o restante Z2 tranquilo, ou tu vai meio que na percepção subjetiva de esforço, sentindo o que o treino tá te devolvendo e em cima disso vai montando ele? Como que tu faz o teu treinamento hoje? Então, eu acho que, assim, depende muito da época que eu tô treinando, o planejamento que eu tô fazendo, quais são os objetivos que eu quero chegar, sabe? No momento, agora, eu tô dando uma pequena descansada de catas altas, mas já vou aumentar esse volume aí e eu vou fazer provavelmente muita força nas próximas semanas aí, até porque o Chico a gente tá planejando ir pro Itatiaia e ficar uns dias lá no Parque Nacional, poder treinar firme lá, sabe? E eu acho que eu vou fazer bastante força para os próximos treinos, assim. Acho que vai sair, vou sofrer bastante. Só que a gente também tem que entender que a gente tem um período de descanso, a gente tem que respeitar. E você falou aí de uma coisa muito interessante, que é a regra do 80-20. Eu acho que talvez ela possa funcionar mais com a galera do asfalto, que treina subida também. Os atletas de alto rendimento do asfalto treinam subida. Isso daí é uma coisa que não é dúvida para ninguém. Os caras, para ter uma biomecânica boa e desenvolver força, não sei o que eles fazem subida. Só que a maioria do treino dos caras é plano, óbvio. E eu acho que é uma coisa que funciona mais para os treinos de plano. Porque, tipo assim, o atleta de montanha, ele sempre vai estar subindo, né? Ele sempre vai estar fazendo bastante força. E você vê os caras treinando lá fora, tipo, os grandes nomes, tipo, Killian, por exemplo. Pô, você olha, pega o Strava do cara quando ele tá fazendo o período de base, praticamente não tem muita parada suave, não, sabe? Não tem treino suave. O treino suave do cara é, tipo, 16 quilômetros com quase 2.000 de altimetria de esqui, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente deve periodizar muito esses treinos, sempre saber, e saber quais períodos do ano você vai fazer mais força e quais períodos do ano você vai pegar mais leve um pouco, sabe? E é muito difícil, às vezes, na montanha, a gente conseguir pegar um pouco mais leve. Por exemplo, agora, eu só tô subindo praticamente. Tem meses que eu não saio pra rodar 10 km no asfalto, sabe? Só tô subindo. Então, é meio difícil, às vezes, quando você só tá subindo, você pegar muito leve. Mas eu consigo, assim, porque meu corpo se acostumou.
E é uma regra que a galera que pratica o esporte pra curtir, não sei o quê, não deve seguir muito o planejamento de treino que eu faço, por exemplo. O planejamento de treino que eu faço, ele tem a ver com alto rendimento. Ele não tem nada ali focado para você ter uma saúde, você poder conseguir treinar todo dia e estar descansado, sabe? É um treino para cansar mesmo, para ficar com a perna cansada, para ficar, pô, se sentir cansado às vezes, sabe? Então não tem jeito. E, enfim, tipo, por exemplo, eu voltei de catas altas, eu fiz um treino aqui que o Chico mandou, era um treino mais leve, assim, pra gente poder ver umas métricas. E nesse treino, eu subi os 2 primeiros quilômetros, tipo assim, eu já comecei o treino subindo. E é uma coisa que eu faço muito, eu não rodo quase nada no plano. Às vezes eu pego o plano de deslocamento. Então, os 2 primeiros quilômetros do treino, eu subi 270 de altimetria quase, em 2 quilômetros a 120 BPM. Tipo assim, isso é bem baixo de BPM. Verdade. E não foi subindo, tipo assim, tão devagar. Mas é uma métrica que eu cheguei por ter desenvolvido uma força específica para aquilo. E então, tipo assim, tava suave para mim, sabe? Só que se eu pego, por exemplo, eu do ano passado, ia ser uma parada absurda, assim, não ia estar 120 BPM. Eu ia estar, pô, estourando, eu ia estar com 140, 150 de BPM, sabe? Então acho que essa parada de forçar menos ou mais depende muito do período que você tá, de que você tá treinando, do que você tá passando e do que você faz. Porque nunca que você vai estar treinando só asfalto, aí você vai fazer um treino de subida e vai estar suave. Não tem como, sabe? Você vai sentir, entendeu? Então, eu acho que até nos treinos que são mais leves, assim, já é um pouquinho pesado, sabe? Mas também depois que, pô, passar esse período de mundial e tal, eu vou dar uma boa relaxada, porque ninguém aqui é uma máquina, ninguém é feito de ferro. Então, é óbvio que meu corpo não vai aguentar ficar dando pancada toda hora, sabe? E quando a gente estuda essa parte de treino e tal, você é da área da saúde aí também, sabe, deve entender também como é que funciona isso e que o corpo humano, ele não aguenta ficar dando pancada para o lado toda hora, que uma hora você quebra, sabe? Você vai estagnar e a chance de começar a cair é muito grande. Então, depois que eu passar esse período competitivo assim, vou dar uma boa descansada, uma boa relaxada, para o corpo poder regenerar e poder colher os frutos desse período, sabe? Então é isso. Eu acho que é muito interessante isso que tu trouxe o exemplo do Kylian lá, porque talvez para o Kylian, aquele treino lá, pode ser que ele estava ali também, com batimento de 115, 120, né? Como eu já vi, às vezes, ele compartilhando, assim, subindo naquelas câmeras de altitude, assim, ou fazendo um pace absurdo, e aí olha, na esteira inclinada e mostrando o batimento dele ali, tá isso, tá tipo 120 e pouco, Tá de 130, às vezes boa. Z1, Z2. Eu acho que é bem isso, né? Assim como tu também já tá conseguindo manter esses ritmos da numa subida e o batimento não sobe tanto, ele provavelmente consegue muito mais do que isso e ainda assim ficar em Z2, né? Então, por mais que talvez está cansativo aquilo ali, e se ele for fazer 1, 2 horas, né, ele vai sentir talvez um pouco um desgaste muscular, mas pensando na capacidade cardiorrespiratória dele, pô, tá tranquilo ali, Tá o cara tranquilo. poderia às vezes o dia inteiro ali naquela distância, assim, naquele ritmo, assim. Então, acho que é bem isso que tu falou. Agora, né, às vezes se eu for tentar aquilo ali, com certeza, no outro dia eu não vou nem caminhar direito, não vou nem conseguir, na verdade, né, manter aquele batimento dele, porque meu batimento vai ficar muito, muito elevado, e aí meu corpo vai estar pedindo para parar, né? Então, não dá pra gente simplesmente, né, querer olhar o que tu treina, o que o Kylian treina e querer fazer igual, né? Essa parte de respeitar a nossa subjetividade, assim, né, e o que o nosso, cada corpo tá preparado para fazer naquele momento é o mais importante, né? Eu acho que todo mundo deve ter completa, tipo assim, cara, se tu tá treinando uma parada, é aquilo que você vai entregar, sabe? Se você estiver treinando muito forte, se estiver se doando muito ali, você pode esperar bons resultados, sabe? Como você também pode esperar um mau resultado, porque você pode quebrar também, entendeu? Mas se você não estiver treinando tanto e esperar uma coisa diferente, tipo, esperar muito, não tem como, não bate uma coisa com a outra, sabe? Então, acho que para treino, a gente deve estar muito ciente do que a gente consegue ou não fazer. Porque a gente tem que tomar muito cuidado.
quem corre normalmente faz um volume e vai aumentando esse volume com o passar do tempo. Então, sempre tem que estar olhando muito por isso, tem que estar olhando se você está num período que você pode fazer mais força, se você está num período que você precisa respeitar muito aquela regrinha que você falou do 80-20, entendeu? Então, você tem que saber o que você está fazendo ali naquele momento. Não dá para você pegar e, pô, agora eu vou fazer só força, agora eu vou treinar só leve, sabe? Não é muito assim, não é muito bem assim, sabe? Então tem que sempre estar planejando muito bem, entendendo muito bem o que você pode chegar e compreender também que, cara, vai ter um período do ano que você vai estar entregando uma capacidade absurda e vai ter um período do ano que você vai estar cansado, cara, e tem que descansar, sabe? Então, a gente tem que estar bem, bem ciente das nossas capacidades físicas. E eu já vi tu postando alguns vídeos andando de bicicleta também, né, fazendo mountain bike aí em Petrópolis. E eu queria saber, isso tu vê como parte do teu treinamento ou tu vê como algo que tu faz só para mente, para talvez desopilar, para se divertir ali, ou tu vê como se fosse um cross-training ou como algo que ajuda na recuperação, talvez? Qual que é o teu objetivo aí quando tu sai para andar de bicicleta? Cara, eu gosto muito de andar de bicicleta. Inclusive, eu tô na corrida por causa, assim, da bike, vamos dizer assim, que eu comecei a correr com mais frequência depois que eu quebrei minha bike de enduro, que eu era atleta de downhill e enduro. Eu gostava muito de competir nessas modalidades. Aí eu quebrei minha bike e falei, pô, não tem como perder minha conexão aqui com a montanha que eu tenho todo dia. Então eu vou começar a correr na montanha e vou ver de qual é essa parada, sabe? Aí, é, então, tipo assim, a bike tem um espaço, assim, muito especial no meu coração. Tenho grandes amigos aqui que gostam muito. Eles me apresentaram muitos picos, muitos lugares onde que eu vou treinar. Hoje em dia, corrida era o lugar que eu ia de bike, sabe? Então, a bike, ela é bem importante. Eu acho ela muito divertida. A bicicleta, o mountain bike em si, ele melhora a nossa percepção, tipo, noção de espaço, tempo de reação. Você Tipo assim, ter uma reação rápida na corrida de montanha é muito importante e a bicicleta ajuda muito com isso, porque você tem que estar conectado com algo que é a extensão do seu corpo. E muito mais rápido, né? Na bicicleta tu tá bem mais rápido. Sim, tem lugar assim que você vai estar descendo voado mesmo, sabe? E, tipo, igual quando eu fazia downhill, pô, do nada tu vai mandar um salto de 10 metros, vai pular no meio de um monte de pedra e tem uma curva no final, sabe? Então, tipo assim, isso exige muito da sua capacidade de resposta rápida, né? A sua percepção ali tem que estar muito, muito ativo, né? O piloto ela tá o tempo todo, assim, prestando atenção em tudo que tem, sabe? Em todos os estímulos que estão passando no momento. E também, além disso, eu gosto muito de usar para poder descansar um pouco, mudar um pouco a mecânica ali do que eu tenho forçado muito e tal. Vou estar em movimento, mas vou estar exercitando uma mecânica diferente ali, com menos impacto. E vai ajudar também a complementar volume de horas na semana ali de treino e tal, que é uma coisa bem importante, porque a bike você pode fazer uns treinos bem longos sem se moer muito, sem cansar muito, sabe? Sem se destruir tanto quanto na corrida. E consegue fazer uma intensidade mais baixa também. Mas também uso a bike em treinos que a intensidade não é tão de boa, sabe? Tipo, também uso ela em treinos para fazer, acumular um pouco mais de altimetria, uma subidinha inclinada com ela, sabe? Então a bike é uma ferramenta assim que eu uso para muita coisa no meu treino. Agora eu não tenho pedalado tanto agora, porque eu estava nesse período de competitivo para entrar para catas altas e chegando perto de prova eu não pedalo tanto, porque o risco de tu cair e se machucar com a bicicleta e se estourar inteiro assim é muito grande. Porque o tombo quando rola de bike ele é bem, bem real assim, machuca muito. Então, perto de período competitivo eu não pedalo muito, mas eu sempre estou em conexão ali com a bicicleta, como você disse ali, eu sempre vou estar bem, bem conectado com ela. Hoje eu usei ela de meio de transporte, eu uso ela de meio de transporte para voltar à faculdade, não sei o que e tal, ir para casa da minha mãe, para casa do meu pai e tal, não sei o que. Sempre vou estar com a minha bicicletinha ali. E é isso, eu acho que ela é uma ferramenta muito importante para quem gosta de correr na montanha. Se assemelha muito e ela ajuda a fortalecer bastante, cara. Ajuda a completar o atleta ali, sabe? E Bruno, o que que a corrida significa para ti hoje, assim? Tem alguma coisa além
da competição, além de querer ser um atleta melhor ou até um profissional melhor, né? Mais para frente, assim. O que te faz correr hoje em dia? Tem, cara, tem. Porque, tipo, a corrida hoje em dia é um dos meios que eu uso pra me aproximar da natureza e tem uma parte espiritual que eu acho que ela é bem forte conectada à natureza, sabe? Porque, pô, é uma forma mais pura de criação que a gente tem ali, sabe? Os animais, as plantas, tudo, cachoeira, água, a terra. Então, a corrida é uma forma que eu tenho de me conectar com esse meio e me sentir parte desse meio. Sentir que eu posso estar ali em qualquer lugar do mundo que seja, que tenha um pouco de natureza, eu vou poder praticar meu esporte em meio a ela, estar em conexão com tudo aquilo. É, e também, cara, a corrida é uma coisa que ela veio na minha vida e ela mudou muita coisa quando ela entrou. Eu comecei a ser uma pessoa mais organizada. Eu comecei a querer estudar mais. Eu nunca gostei muito de estudar. Hoje em dia eu leio muito livro, tipo, todo dia por causa da corrida. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu queria aprender francês, tá ligado? Só que acabou que foi uma coisa que eu não dei muita continuidade. Então, acho que, tipo, porque eu vi que, pô, os franceses corriam muito, eu falei, pô, se pá que um dia eu tenho que aprender a língua desses caras, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que é uma parada que me ajuda a me manter muito organizado. Porque eu sei que se eu não acordar, fizer as coisas direitinho ali naquele dia, fazer tudo que eu tenho que fazer antes de correr, eu não vou ter um bom desempenho na corrida, sabe? Se eu não conseguir fazer minha vida fluir certinho na corrida, eu não vou conseguir ter, e vice-versa. Então, eu acho que é algo que significa muito pra mim na parte da minha vida toda mesmo, que veio pra complementar minha organização, me ajudar, sabe? E eu devo muita coisa a esse esporte. É, Em quesito de querer estudar mais, querer me interessar mais por mais coisas, querer ser um cara mais centrado, mais calmo. Eu sempre fui muito acelerado. Minha adolescência, tipo assim, por mais que minha essência seja a mesma na minha vida toda, minha adolescência era muito acelerado, muito agitado. Eu, pô, sem noção, assim, sabe? Então, tipo, acabou que a corrida me centralizou um pouco, me fez um cara um pouco mais calmo, querer escutar um pouco mais os outros e aprender um pouco mais sobre tudo, assim, que tá ao meu redor, sabe? Me deixar mais atento. Então, acho que corrida é muito importante na minha vida. Legal, cara. Fico feliz que tu tenha descoberto isso. E acho que quando a gente descobre uma paixão assim, que se torna um hábito nosso, assim, isso, isso tem um potencial, né, de se tornar um hábito angular, né, que é aquele hábito que em cima desse hábito vários outros hábitos saudáveis vão sendo construídos, né, e a gente vai tendo a motivação de construí-los mais, assim, né, então porque por causa da corrida ali, para tu conseguir correr bem, tu sabe que tu vai ter que dormir bem, para tu dormir bem, tu sabe que tu vai ter que ir dormir na noite anterior um pouco mais cedo, eu sei que eu não vou poder beber, talvez o que eu queria, não vou poder fazer as coisas que eu queria e as coisas que talvez me fariam mal, assim, né? E aí, em cima disso, a gente vai construindo vários hábitos positivos. Tem que me alimentar melhor, e aí vai me forçando, a corrida nos força a ser humilde também, né? Porque a gente daí tem que aprender a lidar com derrota, aprender a lidar, às vezes, com a fragilidade do nosso corpo, que a gente não teria essa oportunidade se não tivesse na corrida, né? E aí, em cima daquilo, a gente vai conseguindo construir todos esses outros hábitos que, somados, né, nos levam cada vez para mais perto da vida que a gente, de fato, quer, né? Quer buscar. Então, eu acho que tem essa questão também espiritual, até por causa disso, né? Dessas virtudes, né? Que vai nos proporcionando de construir. Eu concordo muito contigo e acho legal que tu tenha essa percepção, assim, também. Sim, isso aí é muito bom, cara. E outra coisa também que, enquanto você estava falando aqui, você tocou nos assuntos assim, que me fez pensar também, os hábitos que mudam assim para saudável e como você consegue influenciar também na vida das pessoas ao seu redor, sabe? É, e a corrida eu acho que é uma coisa que trouxe isso para mim também, que hoje eu vejo de uma maneira muito gratificante. Tipo, vejo muito amigo meu, mas tipo assim, não são alguns só. É uma galera assim que
começou a correr por causa de mim, sabe? Tipo, e eu não precisei falar nada, só começou a correr por causa, tipo assim, de tudo que via que mudou na minha vida e dos resultados que eu tenho conseguido e tal. É, tem uma galera que vai na montanha assim, vai fazer uma trilha, e desce correndo, ou sobe correndo, porque, tipo assim, porque o Bruno corre também, tá ligado? Ele foi meu amigo desde de moleque. Aí, tipo, igual foi semana passada, minha madrasta, ela mandou um vídeo da minha irmãzinha, aí hoje ia correndo lá na escola e ganhando uma corridinha na escola, assim, na aula de educação física. E eu estimulo muito ela com corrida. Tipo, e eu mesmo, a gente é muito unido, assim. E hoje eu tava com a minha Dina conversando, aí ela é, falando da minha irmãzinha, né? Ela falou assim, olha só, eu ganhei a corrida igual meu irmão, sabe? Então, tipo, assim, você consegue realmente influenciar a vida das pessoas ao seu redor com uma coisa boa. Outra coisa da minha irmãzinha, por exemplo, um hábito aí que você falou, tem que melhorar tudo, você sempre vai ter que, tipo assim, saber se alimentar bem, não sei o quê. A minha irmã, ela tem mania de falar, pô, refrigerante não é saudável, sabe? Mas é porque eu falo isso o dia inteiro, entendeu? Ontem a gente tava lá aqui do lado de casa no supermercado, tava comprando algumas coisas, meu pai perguntou o que vocês querem beber hoje no jantar e tal. Aí eu falei, água. Aí você ficou pensando assim, ela tem 5 anos, eu quero água também, sabe? Tipo assim, não vai querer um suquinho de caixinha, sabe? Não vai querer Aham, tomar, que é o certo, sim, certo, né? aham. Se a gente pode dizer assim, então, acho que o que a gente pode deixar de legado e influenciar na vida das pessoas que estão ao nosso entorno também com práticas boas, sabe? Hábitos bons. Acho que isso daí é muito importante também. E aí é interessante pensar, né? Que talvez essa decisão dela ali de cuidar melhor do corpo dela tem a ver com a tua decisão lá atrás de começar a correr, né? Que é um negócio que É, parece que não. exatamente, porque se não fosse pela corrida, eu jamais ia querer cuidar bem do meu corpo. Porque eu ia falar, amanhã eu não preciso acordar também, amanhã, porque, tipo assim, amanhã eu não vou ter treino de tiro, o que que é isso, entendeu? Amanhã não vai ter um treino forte pra fazer, eu não tô perto de uma competição, então pra que que eu vou cuidar bem do meu corpo se eu posso, tipo assim, só tá aqui fluindo com como é que eu tô, existindo assim. Parece que ela trouxe um propósito muito maior na minha vida, sabe? De querer realmente cuidar de mim e prestar atenção em tudo que eu faço, sabe? E de querer explorar, né? Talvez o potencial que o teu corpo tem, né? E talvez Uhum. esse potencial, né? Se não tivesse a corrida, ele ia estar lá dormente, bem aquém, né? Do que tu é hoje, assim. E aí, por causa da corrida, tem essa vontade de explorar. Tá, mas e aí? O quão melhor eu consigo ser, né? O quão mais forte eu consigo ser, o quão mais rápido. E aí, eu acho que essa curiosidade é algo muito, muito legal, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente nunca teria a oportunidade de descobrir, né? E aí a corrida nos dá essa oportunidade aí de estar conhecendo o nosso corpo como a gente talvez nunca conheceria e talvez como a maioria das pessoas acabam também nunca conhecendo, né? Se tu tem uma Sim. rotina ali só de trabalhar sentado o tempo inteiro, ou, né, no máximo ali uma academiazinha 3 vezes na semana, tu não consegue realmente entender o que o teu corpo pode te oferecer, né? Sim, com certeza. E, cara, tu comentou ali que conseguiu essa vaga na seleção brasileira. Isso é na seleção brasileira juvenil, né? Isso, isso. E aí tu conta aí pra gente qual que é, onde que vai ser essa prova, quais são aí como que tu está se preparando para isso, assim, e como é que a gente vai poder te acompanhar nisso. Cara, então, a prova vai ser em Montenegro, é um país ali do Mediterrâneo, da Europa. É, Tô bem focado. Não, tipo assim, não vou me botar nenhuma pressão, porque vai ser meu primeiro ano competindo no Mundial. Mas vou tentar entregar o melhor que eu puder, dentro das minhas capacidades e tendo em mente, tipo assim, que o que eu entregar lá vai ser o que eu tenho treinado, sabe? E reconhecendo também que o nível dos europeus é muito sinistro, que os caras treinam pra caramba, sim, tipo, mas eu também, tipo, não vou deixar isso me abalar, claro. Eu vou querer treinar ao máximo para poder chegar ao melhor que eu puder, sabe? Esse ano aí a gente teve bons resultados no Mundial Master aí, sabe? A gente viu uma galera do Brasil despontando, isso aí é uma parada que anima muito, porque antes isso nunca tinha acontecido, e é maneiro ver a evolução do esporte com isso.
tenho me preparado que nem um doido, né? Tô treinando bastante. Tô comendo montanha com arroz e feijão, sabe? Então, tipo assim, tô acampando bastante, treinando que nem maluco na montanha, subindo bastante todo dia, acumulando altimetria. Então, acho que eu vou querer vou querer tentar não, né? Eu vou querer entregar o meu melhor lá, o melhor que eu puder dentro das minhas capacidades. E, além de tudo, eu me divertir também por estar numa parada completamente diferente, uma atmosfera muito diferente, muita gente de outros países que tem o mesmo objetivo, assim, de querer crescer com o esporte, querer tornar do esporte uma parte da vida, sabe? Então, eu acho que vai ser uma experiência bem legal, tô bem animado para ir. Não tô assustado, não tô com medo, não tô ansioso, tô feliz pra ir, sabe? Então, a ansiedade que eu tenho talvez é de largar logo, sabe? Assim, de querer estar lá logo, sabe? Competindo com os caras, sabe? Então, eu acho que é isso. Em relação a poder me acompanhar, vai ter pelas minhas redes sociais ali no Instagram e tal. E também tem o Instagram da Skyrim no Brasil, e do Skyrunner Series, que com certeza eles devem postar alguma coisa também e tal. É, e eles têm que ter uma cobertura muito grande em cima disso, porque é o Campeonato Mundial Juvenil, né? Tem muito atleta e são categorias muito disputadas e tal. E a minha categoria ela é bem dura, que é sub-23. É uma galera ali que disputa umas provas já bizarras, assim, no nível dos adultos lá de fora. Então, vai ser bem punk. Não tô esperando nada fácil de lá. Tô esperando o coração na boca mesmo toda hora. Esperando aqueles caras subindo aquelas paredes lá, correndo que nem os doidos. Então, tô animado pra ir, sabe? Tô feliz pra ir. E quando vai ser a prova? Vai ser 28 e 30 de junho. 28 é o VK e 30 é a Sky Race. Aí 28 vai ser um VK de 5 km com 1.000 de ganho. E a Sky Race vai ser 20 km com 1.800 de ganho. Boa, caramba, bastante subido também na Sky. Bauleiro demais. Aqui em Petrópolis ainda bem que eu tenho um terreno parecido com esse, que é o Portais de Hércules. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Que é 20 km com quase 1.800 de ganho. Tem 1.780 de ganho, assim, sabe? Uhum. Então, vai ser um bom treino. Eu tô me preparando bastante no calor. Minha aclimatação aqui, eu fico vendo tudo. Eu sou meio bitolado com minhas métricas, assim, do meu relógio, sabe? Eu fico olhando tudo. Minha aclimatação do calor já aumentou muito. Porque lá é no Mediterrâneo, né? E vai estar, acho que, numa época bem quente do ano deles. Então, eu tô treinando bastante no calor. Tipo, agora, meio de pouco e eu tava subindo ladeira debaixo do sol, sabe? Então, eu acho que eu tô bem focado para isso, tentar chegar lá e poder entregar o melhor que eu puder. E pelo que eu já vi lá da região, eu tenho uns amigos que estavam agora na Albânia, que é ali perto também. Claro, E assim, eles sim. mandaram tudo que eles mandaram de vídeo, foto, assim. Cara, é difícil tu achar árvore, assim. Então, provavelmente a maior parte da prova vai ser bem descampado mesmo, solzão batendo na nuca, assim. E uma coisa que tem muita diferença entre a gente aqui e os gringos lá fora não é questão de, pô, eles treinam mais que a gente e tal. Cara, eles sobem a mesma altimetria com a gente, só que com um terreno muito mais rápido. Tipo assim, o terreno dele, tu vê os tempos tipo, de VK aqui no Brasil e o tempo de VK lá fora, é assim, completamente diferente, sabe? Tipo assim, o VK do Baianinho que eu corri lá em Catas Altas, que foi o que eu quebrei o recorde, eu fiz ele em 50 minutos e 6 segundos. Tem 3,4 km mais ou menos, com 1.080 de ganho. Tipo assim, uma prova dessa lá fora, eu faria para quase uns 10 minutos mais rápido, sabe? Porque aqui vai estar com a Mata Atlântica te segurando ali, um monte de degrau, sabe? As paradas sinistras. Lá fora não, a terra é muito mais batida, né? E não tem a questão da Mata Atlântica também te segurando ali, te prendendo pra você não ir, sabe? E aqui você tem que literalmente, às vezes, parar pra ficar batendo os matos na tua cara, sabe? Então, E a visibilidade também, né? Tipo, a você floresta não consegue permite. ver.
Isso. Que tá vindo pela frente, que é importante pra caramba, né, cara? Então, e é um terreno muito inclinado, só que com muito menos degrau, assim, e mato pra te segurar do que a gente tem aqui no Brasil. Então, além dos treinos de montanha também, quando eu posso treinar em algum lugar rápido, eu aproveito, assim. Inclusive, é até por isso que eu gostaria muito de ir pro Itatiaia com o Chico, a gente tá estudando isso aí, mas quase certo de que eu vá. Porque lá as trilhas são muito bem cuidadas e por estar na altitude não tem muito mato, então dá pra treinar mais veloz, sabe? Vai ser muito legal e vai ser bom te acompanhar daqui também. Tenho certeza aí que tu vai se divertir bastante lá e essa é a ideia, né, cara? Primeira vez que tá saindo, assim, então se tu conseguir aí se divertir, fazer uma prova legal lá, dar o teu melhor, pô, já é uma vitória, com Pô, certeza. demais, só de eu estar indo pra lá já é muita coisa pra mim, É, porque, tipo assim, só pra você se classificar não é fácil. Então, só de eu saber que eu fui classificado, que eu fui campeão brasileiro, e que eu fui o melhor juvenil do Brasil, assim, eu fiquei, tipo, pô, minha cabeça ficou a milhão, sabe? Fiquei doido. E também legal. porque foi uma parada que, tipo assim, eu realmente esperava. Tipo, é como se tivesse uma coisa dentro de mim que eu sabia que ia acontecer, sabe? E eu lembro do Ratinho, amigo meu, falando: Ô Bruno, esse ano vai ser o melhor juvenil do país, sabe? Tipo assim, pô, isso já me deixa doido, sabe? Eu fico muito alegre, Uhum. muito feliz mesmo. E, pô, só de saber que eu tô tendo essa oportunidade na minha vida é demais, cara. É incrível, assim. E Bruno, para a gente ir caminhando aí para as perguntas finais aí, já passou de 1 hora de conversa. Tu tá aí há pouco tempo, né, no cenário aí da corrida de montanha e treinando de forma mais intencional, né, para a corrida, de fato. Mas se tu pudesse voltar lá atrás para o Bruno, assim que começou a treinar, né, se pudesse encontrar ele ali agora e falar alguma coisa para ele, dar alguma dica para aquele Bruno que estava começando agora, talvez alguma dica de alguma coisa para fazer mais ou alguma coisa para deixar de fazer, o que que tu falaria aí para esse Bruno? Pô, tu fala isso aí, dá até vontade de chorar, cara. Porque não dá mesmo. Porque é uma coisa que eu penso muito. Eu acho que eu ia chegar pra ele e ia falar, cara, continua nesse caminho aí, porque o Bruno de lá começou a treinar o mesmo que tá aqui, sabe? Então, tipo, segue seu caminho, não tenha dúvida. Se firma aí nas suas convicções, não deixe ninguém te abalar. E segue, faz isso aí que você tá fazendo. Você tá no caminho certo. Se eu pudesse falar isso pra ele, seria isso. Mas eu gostaria, se eu pudesse voltar mais ainda e poder falar isso com o Bruno que construiu quem tá aqui hoje, sabe? Que foi o Bruno ao longo da vida toda. Tipo assim, ah, minha infância e minha adolescência foi muito diferente das outras crianças e dos outros adolescentes, sabe? No ensino médio, sempre, pô, não era todo dia, mas quase sempre eu ia subir alguma montanha, eu ia andar de skate, eu ia pedalar de madrugada pra chegar na escola às 7 horas da manhã, sabe? Então, tipo assim, e no mesmo dia eu ainda ia pegar um pôr do sol depois de tarde no topo de alguma outra montanha. Então, tipo assim, eu ia chegar pra esse Bruno e falar, cara, segue que você tá fazendo perfeito, assim, tipo, não tem o que você fazer melhor, sabe? E é uma coisa que mexe muito comigo, porque até certa idade, assim, eu sempre fui um cara muito, muito gente boa, assim, tentando ser muito tranquilo, sabe? É, Nunca tentei passar por cima de ninguém, tentei manter a minha humildade ali no máximo. Só que eu acho que por isso as outras pessoas ao longo da minha vida duvidaram muito de mim. É, Na escola, o nego me zoava muito, tá ligado? Assim, tipo, a ponto de eu ter que, tipo assim, eu mostrar um pouco de um lado que eu não gosto, que é um pouco é, explosivo, assim, e tal, pra poder me posicionar em relação às outras pessoas, mas às vezes é porque a galera não entendia mesmo, sabe? E, tipo, eu não espero que entendesse. Tipo, então, pô, se eu pudesse voltar pro Bruno daquela época, eu faria, meu irmão, segue teu caminho aí que você tá fazendo tudo perfeitinho, tá ótimo, tá ligado? Você tá bem, mano. Não duvida de você mesmo, tá ligado? Eu não ia falar pra fazer nada diferente. Ah, muito bom. E, cara, tu tem alguma mensagem final aí que tu gostaria de deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Alguma coisa que a gente
não comentou, ou algum agradecimento para alguém aí, o microfone é teu. Show. Cara, primeiramente queria agradecer muito a você pelo convite e pelo projeto que você tá tendo aí com o Trail Tropical aí e tal. Eu acho isso aí muito maneiro. Acho que a gente precisa de mais gente, assim, que queira acreditar no esporte, queira acreditar que dá pra fazer crescer. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer a minha família por tudo que eu tenho conquistado e eu só tô falando aqui contigo por causa das coisas que eu conquistei. Eu devo tudo isso a eles, porque eles sempre me apoiaram, independente de qualquer coisa. Então, muito obrigado à minha família. Agradecer o Chico ali e a galera da minha equipe também, que são chaves importantíssimas para mim. E pra galera que curte aí a corrida de montanha, eu só quero falar para aproveitar a montanha, aproveitar o momento que você tá tendo ali em conexão com a natureza, que isso aí é uma coisa que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. E além de só treinar, tem que ter alegria no treino, felicidade, porque senão você nunca vai conseguir fazer aquilo que você deseja. Então, é isso. Bom, eu que agradeço aí pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade aí, foi muito legal ouvir tua história e conhecer um pouco mais aí do Bruno e espero que a gente se encontre aí eventualmente, talvez em alguma linha de largada ainda esse ano. Com certeza. Valeu, irmão. Tamo junto. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.